com muita frequência, ficando distraído e perdendo objetos. Até certo ponto isso é comum na rotina, mas quando acontece de forma intensificada é preciso acender o alerta. Então, na coluna clínica da cidade de hoje, o médico Emanuel Ribeiro comenta esse assunto. Bom dia, doutor Emanuel. Então, quando devemos nos preocupar? Olá, gente. Bom dia ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário Flávio. Vamos falar um pouquinho sobre memória, cognição. Realmente a gente precisa se preocupar com alguns sinais de alerta, tá, Renata? Importante quando a gente tem uma memória muito curta, muito fraca, aquela memória que a gente não lembra praticamente de coisas rotineiras que acontecem no nosso dia a dia, de um dia para o outro. Quando a gente tem aqueles lapsos de memória, sobretudo nas coisas que aconteceram recentemente. Então, se você apresenta esses sintomas, com dificuldade de memorização também, é prudente procurar um médico para que seja feita uma investigação, o porquê dessa falta de memória tão constante. Algumas pessoas têm uma facilidade melhor de capacidade de memorização, outras não, isso é um quadro normal, isso é de pessoa para pessoa, mas quando a gente passa a ficar esquecido com muita frequência e isso começa a atrapalhar nossas atividades de vida diária e o nosso trabalho, a nossa rotina, vale a pena sim procurar um médico, sobretudo um neurologista. Ô, doutor Emanuel, a gente está ouvindo muito falar hoje em dia na sigla TDAH, que depois da pandemia deu uma pipocada e seria algo que sempre existiu, mas era subnotificado e agora as pessoas alertaram para isso. Eu queria saber, queria que o senhor explicasse um pouquinho, com breves palavras, o que significa e se essa questão de memória, de aprendizagem pode ter em relação com isso. Ótimo tema, Renata. É importante realmente a gente falar um pouquinho sobre TDAH, uma doença que por muito tempo passou despercebida ou subnotificada, como você falou. A gente não tinha um diagnóstico clínico tão fácil do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É uma doença que acomete muitas pessoas, e tem sintomas bem clássicos, como aquelas pessoas que não têm uma concentração para resolver uma determinada tarefa, ela sempre se perde no meio do caminho. É aquela pessoa que tem muita dificuldade e capacidade de memória mesmo, de guardar aquilo que é mais recente. E esses sintomas, geralmente, você começa a perceber já nos primeiros anos de vida. Então, hoje a gente já tem um acesso melhor à saúde, com neuropsiquiatras, com psicólogos, que começam a identificar os sintomas já no primeiro ano de vida e começam já ali uma investigação até fechar o diagnóstico, que também não é um diagnóstico fácil, você precisa de critérios para fechar esse diagnóstico. Mas foi uma doença que por muito tempo passou despercebido, como você falou, subnotificada, mas que hoje já se tem uma atenção melhor. As pessoas hoje elas querem de qualquer forma estar bem e aí procuram com mais facilidade o médico para fazer o diagnóstico. Eu recebo muitos pacientes com sinais e sintomas de TDAH e sempre que tenho esses pacientes eu sempre gosto de encaminhar para um neurologista, que é o profissional que faz realmente a investigação e fecha o diagnóstico. Mas, de fato, é uma doença que atrapalha muito a qualidade de vida das pessoas e atrapalha, sobretudo, o desenvolvimento mental. As pessoas têm mais dificuldade de memorização, para passar em concursos, por mais que estudem com frequência, e atrapalham muito isso, o desenvolvimento até do fator interpessoal das pessoas mesmo. E cresce com a pessoa, Porque a gente só vê muito na fase da infância se falar sobre isso, mas não tem para onde correr, para a vida toda, Isso. Existem hoje medicações, tratamentos, terapia, que a gente pode entrar aí como recursos que podem auxiliar muito no quadro e no tratamento do paciente, no acompanhamento. Porém, de fato, a gente precisa de diagnóstico clínico. Existem algumas abordagens hoje medicamentosas que melhoram muito a qualidade de vida do paciente, porque isso acaba atrapalhando de qualquer forma. Você passar o dia desorganizado ali, não sabe por onde começar, por onde terminar, e muitas vezes um tratamento médico direcionado e terapêutico, junto com o psicólogo, pode ajudar muito essas pessoas a terem, sobretudo, uma qualidade de vida melhor. Agora, qual a diferença, por exemplo, doutor, entre um TDAH e um déficit de atenção, porque as pessoas às vezes não sabem diferenciar e pensam que é a mesma coisa? Isso. O TDAH, a sigla já fala que a pessoa tem, além do déficit de atenção, ela tem uma hiperatividade. Ou seja, são aquelas pessoas que têm muita dificuldade de começar e finalizar uma tarefa, são pessoas que realmente apresentam um grau de desatenção maior. Quando a pessoa tem um déficit só apenas da atenção, você
dificilmente você vai ter uma condição ruim na sua qualidade de vida, nas suas tarefas de vida diária. Você realmente se distrai com facilidade, mas é um indivíduo que, a depender do grau, ele consegue levar aquele problema ali e tratar até com fitoterápicos, né, com terapia, sem precisar necessariamente de uma terapia medicamentosa. Já o TDAH não, a depender do grau, realmente isso atrapalha muito a qualidade de vida da pessoa e precisa sim de tratamento médico, tratamento medicamentoso, terapia, para que o paciente ele tenha realmente um melhor desenvolvimento pessoal. Agora, quando a gente vem para a questão da memória, doutor Emanuel, como lidar com isso? Tem exercícios ou tem medicamento? Pode ser sintoma de algo mais grave? Pode sim, né? A gente sabe que existem os quadros de perda de memória recente, memória já retrógrada, né? Isso aí tudo tem que ser investigado. Qual é o tipo de memória que o paciente tem dificuldade para armazenar? Né? Se for aqueles acontecimentos recentes, existe um tipo de abordagem, aquele mais retrógrado, aqueles fatos que aconteceram há muito tempo, as pessoas não lembram. E o que a gente mais chama a atenção é que depois da pandemia, Renato, como você falou já no iníciozinho aqui da coluna, algumas pessoas afloraram mais esse quadro de perda de memória, né? Isso tem muito a ver também, alguns estudos têm mostrado que depois da Covid-19, da pandemia, muitas pessoas desenvolveram realmente lapsos de memória, dificuldade de memorização, né? Essa questão do esquecimento. E já existem estudos que mostram que a Covid pode afetar uma região do cérebro que é responsável pelo armazenamento, e capacidade de memorização. Então, é importante a gente investigar qual é a causa. Tendo a causa, a gente trata de forma direcionada, né? A gente sabe que existe as demências senis, que é muito comum na terceira idade, com as pessoas acima de 70 anos. É bem comum as pessoas ficarem mais esquecidas, mas isso tem tratamento, né? A gente tem pessoas idosas que têm uma memória muito boa. Não necessariamente porque você está envelhecendo, você vai perder sua memória. Mas é incomum quando uma pessoa tão jovem é muito esquecida. Então isso a gente precisa investigar. Em relação ao tratamento, vai depender do grau de esquecimento do paciente. Existem algumas deficiências nutricionais que podem acelerar esse processo, como deficiência de vitamina B12, colina, vitamina D. Então, essas vitaminas elas têm um papel importante na memória, tá? E também existe alguns fitoterápicos, né, que a gente sabe que as pessoas gostam muito de utilizar, mas é importante a gente utilizar isso sempre com orientação médica e nutricional. Ginkgo biloba, colina, magnésio treonato, pode ajudar sim a capacidade de memória, mas não vai tratar de fato se a pessoa tiver alguma doença de base. Então é importante sempre a investigação para que a gente direcione o tratamento de forma correta. Tá certo, doutor Emanuel. Obrigada, viu? Um abraço até semana que vem. Muito obrigado, gente. Um abração para vocês. Muito bem, esse foi o doutor Emanuel Ribeiro na coluna Clínica da Cidade de hoje.